Que bom poder partilhar a palavra nessa manhã. Todos sejam bem-vindos. Eu creio que o Senhor já preparou para a gente o alimento necessário. Nesses últimos 40 dias, nós buscamos a face de Deus, a gente se colocou num propósito de crescimento espiritual, e eu tenho certeza que assim fez o Senhor na vida da gente. E quando a gente começa a buscar ao Senhor e a desejar ter uma vida espiritual mais plena, a primeira questão que Deus trata conosco geralmente é familiar. Gente, não é brincadeira ser cristão dentro de casa. Na rua, a gente veste aquela capa, não é? Aquela coisa onde não há relacionamentos mais profundos, é fácil ostentar um certo nível de espiritualidade. Mas dentro da casa da gente, as pessoas sabem quem nós somos de verdade. E é interessante, eu estava vendo uma matéria, se eu não me engano, no dia de uma modelo internacional que desfilou Paris, Milão, esse negócio todo, que foi encontrada perambulando no Cantagalo. Estava desnorteada, sem perspectiva, sumida de casa há mais de um ano. E tiraram lá da situação de vulnerabilidade, levaram lá para a delegacia. E quando chegou lá, ela falou que ela não queria voltar para casa. Porque o pessoal na casa dela só queria saber do dinheiro dela. E aí eu não sei exatamente, a matéria não fala se ela tinha algum distúrbio psicológico, se não tinha, mas o que eu percebo é que essa jovem, ela é a expressão do que nós temos vivido como famílias hoje. Os filhos não querem ficar em casa porque acham que a casa é um lugar pior do que a rua, pior que o mundo. Você já parou para pensar nisso? Qual é a nossa responsabilidade como cristãos dentro da casa da gente, na relação com a família da gente? E quais são, sobretudo, os perigos que estão muitas vezes dentro da nossa casa e nós não nos damos conta? Quais são os fatores que levam muitas vezes cônjuges ao divórcio, filhos à perdição, famílias ao fim? Quais são os princípios, os fatores que estão lá e nós nos negamos a enxergá-los, ou mais, os tratamos como se eles fossem coisas normais, naturais, pertencentes à família? Eu convido você nessa manhã a abrir a sua Bíblia aí no livro dos Salmos, lá no capítulo número 127. Abra, por favor, a sua Bíblia, vai aparecer no Data Show também. Você que está de casa, você vai acompanhar na lateral da imagem o texto bíblico para que você realmente permita que esse texto fique gravado no seu coração. Salmos 127. Diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela verdade nela expressa, e nós estamos aqui, Deus, de coração aberto para recebê-la. Fala conosco, Deus, desmascara o que está escondido na casa da gente, que esses inimigos hoje caiam por terra em nome de Jesus. E as famílias sejam robustecidas, acrescidas na fé, sejam lugares saudáveis, lugares de plenitude, de crescimento em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que o salmista está falando sobre coisas tão atuais e pertinentes, como se ele tivesse escrito por essa manhã. O primeiro inimigo que eu vejo aqui, que o salmista identificou, e ele está querendo tirar da casa dele, é o materialismo.
Gente, como é difícil a gente lidar com o materialismo. O materialismo, ele deixou de ser algo visto como pecado, como oposição a Deus, e se tornou hoje visto como algo precioso e importante. Pastor, as pessoas precisam ter um pouco de desejo de crescer, um pouco de ganância, um pouco de querer mais. Só que a gente não consegue lidar com um pouco disso. Depois que entra na vida da gente, a gente quer sempre mais. O verso 1 já deixa claro isso: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o salmista está se perguntando, e o que eu e você precisamos nos perguntar hoje, é se nós realmente precisamos trabalhar tanto. O que ele está nos perguntando é se nós precisamos desse celular que nós estamos sonhando com ele. Se nós precisamos da etiqueta que está na roupa que nós estamos usando. Porque tudo isso, gente, tem um preço. E o tempo que você investe para poder ostentar isso que você acha tão importante, é tempo que você perde com a sua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, ou seja, se o Senhor não der graça, se o Senhor não tiver misericórdia, não adianta trabalhar. Trabalhar é importante, todos precisam. A questão é por que trabalhamos. Se para fazer com que a casa da gente seja próspera e tenhamos tempo para aproveitar daquilo que o nosso trabalho tem produzido, ou se o trabalho nos escravizou, se o dinheiro tomou conta de nós. Paulo fala em 1 Timóteo 6,10 que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas amam o dinheiro hoje. Amam, gente. Não adianta dizer que não ama, não. Porque as pessoas usam as coisas como status de si próprias. Ela acha que o relógio que ela usa mostra quem ela é. Gente, não mostra. É tempo da gente parar e pensar exatamente sobre isso. Gente, o materialismo está na minha casa, está na minha vida. Será que mais importante é o que Deus me dá ou quem Ele é na minha relação com Ele? Dentro da minha casa, é mais importante os presentes que eu dou àqueles que estão comigo ou a minha presença? O padrão de vida que eu ajudo a sustentar é mais importante do que a minha companhia? É por isso que as casas hoje, e não estou falando de gente rica não, gente, estou falando de gente pobre, gente que às vezes tem muito pouco, mas ama o dinheiro, gente que não tem nada, mas cada dia que passa pega um crediário maior do que essa Bíblia aqui, porque quer ter o que não precisa ter com o dinheiro que não tem. É tempo da gente pensar, gente. E aí a gente começa a perder toda a noção de dependência de Deus, de busca pela face do Senhor, de desejo de crescimento, tudo isso fica para trás. Por quê? Porque o materialismo nos aprisionou e ele chega sorrateiro. Eu lembro da história de um homem que ele um dia encontrou um filhote de jiboia e começou a treinar o filhote de jiboia. Eles iam para a praça, o filhote de jiboia abraçava ele, apertava e ele batia 2 vezes nela, ela soltava. E o processo foi acontecendo. Toda semana, fim de semana, tinha feira, o cara ia para a feira e na praça ele tinha esse procedimento. Um dia, meu amigo, a jiboia cresceu, abraçou ele, ele bateu e nada. E bateu de novo e nada. Só escutava o barulho dos ossos estalando e quebrando um a um. Por quê? Porque a jiboia agora era dona dele, não ele mais dono da jiboia. O materialismo, a ganância, o desejo de crescimento, ele sempre vai te dar a perspectiva de que você está no controle. Mas cedo ou mais tarde ele esmaga a sua família. Segundo perigo que está escondido na nossa casa muitas vezes, o ativismo. Olha o verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Meus irmãos, esse texto, ele mostra que é muita coisa que se faz: levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores e correr e fazer e ir e voltar. É agenda atribulada, é ter sempre muito o que fazer. O ativismo muitas vezes rouba tempo precioso da gente.
A gente não é o que faz, nós somos mais que isso, gente. E tem horas que a gente tem que parar, descansar um pouco, sossegar, dar um tempo. É muita loucura, é muita exigência. Não dá para fazer tudo que as pessoas esperam da gente. E o texto, o salmista fala sobre isso, sobre como, enquanto a gente não dorme, Deus está querendo dar a gente o sono. Enquanto a gente não tem tempo, Deus está dizendo, olha, eu tenho tempo. Você está percebendo como as famílias, às vezes, elas só dormem debaixo do mesmo teto, mas nem se encontram? As pessoas começam a esquecer quem é aquela outra que está com ela, porque é tanta atividade, é tanta coisa para fazer, são tantas exigências, e às vezes até eclesiásticas. O sujeito está na igreja 7 dias por semana, que de alguma maneira a gente perde a oportunidade da convivência em amor. Os filhos crescem e você não vê. De repente você encontra alguém barbado na sua casa, você fala, opa, que fazes aí? Você vê que aquela menininha agora está se preparando para casar, e você fala, opa, como é que foi isso? Gente, é esse ativismo, essa coisa da gente fazer tanta coisa ao mesmo tempo e perder a essência, a prioridade, aquilo que faz valer a pena efetivamente. É muita atividade, é muita coisa para fazer. Eu lembro da história de um pastor, e pastor no interior, meu amigo, não pastoreia uma igreja só. O cara está lá pastoreando 4 igrejas diferentes, cidadezinhas pequenas, próximas, e está ele, prega numa, prega noutra, e prega lá, e não sei o quê, e aí um dia ele saiu de uma para outra de trem, o trem quebrou. E ele desceu do trem, aborrecido com Deus, falou, Deus, eu preciso pregar. Como é que o senhor deixa esse trem quebrar dessa maneira? E Deus virou para ele e falou, meu amigo, para eu conseguir conversar com você, só mesmo quebrando um trem. Senão a gente não conversa. É o que tem acontecido com a gente. Muitas vezes para conversar em casa tem que quebrar um trem. Enquanto a mulher não quebra o pau, você não para escutar. Enquanto o filho não dá um problema sério, você não conversa com ele. E o resultado desse ativismo todo é que a gente vai permitindo que o mais importante se esfacele e fortalece coisas que são nada mais, nada menos que correr atrás de vento. Portanto, se na sua casa há materialismo, repreenda isso, renegue isso em nome de Jesus. Se há ativismo, para agora, para. Pastor, mas se parar agora, o que vai acontecer? O coronavírus parou um pouquinho, a economia, parou as fábricas, parou um pouco de tudo aí, não foi? Dava para tomar banho, cara, aí. Quando você para, o resultado que você colhe é diferente do ativismo. É assim que funciona. O texto continua falando também sobre mundanismo. Olha só, quanto mundanismo tem na casa da gente, hein? Olha o verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Gente, o salmista ele chama a atenção da gente sobre como a gente lida na relação familiar com os filhos e como a gente muitas vezes não percebe que eles não são nossos. Eles são do Senhor. Nós não os criamos para o mundo. E é muito comum a gente ouvir, não, tem que criar filho para o mundo. Não, nós criamos filhos para Deus. E esse mundanismo faz a gente formar os filhos da gente intelectualmente, profissionalmente. A gente capacita os filhos para ser um sucesso na terra e um fracasso no céu. E o resultado está aí. Se você for falar com essa garotada aí, que desceu do baile funk hoje, mais de 40% tem pai e mãe crente. E por que isso acontece? Ativismo, materialismo, essa loucura de permitir que o mundo entre na casa da gente o tempo todo. De alguma maneira, a gente entendeu em algum instante que o tênis novo era mais importante que a disciplina. Que de alguma maneira dar atenção não era tão importante quanto colocar o sujeito conectado com o mundo através de um celular que a gente não podia pagar. Esse entendimento, meu irmão, esse mundanismo, essa coisa de falar, meu filho não vai passar pelo que eu passei, e isso é mundanismo.
Se teu filho tiver que passar pelos apertos que você passou para se tornar a pessoa que você se tornou, glória a Deus por isso. Não tem que tirar um dedo médio da história, nada disso. Deixa passar por tudo que tem que passar. E você em oração ali, para Deus instruir, para Deus cuidar, para Deus dar direção. Mas a gente quer proteger de tudo, e no lugar de trazer para Deus, porque quem guarda é o Senhor, a gente acaba levando para o mundo. Por quê? Dá o que não precisa. Esse mundanismo precisa ser visto a partir de valor e custo. O que tem valor? Família, princípios, relação com Deus, tudo isso tem valor. Custo é quanto as pessoas arbitraram que alguma coisa vale no mundo. Porque, gente, olha só, todo mundo reclamando do arroz, não é? O arroz está caro, 25 conto, em alguns lugares 30. Não come arroz mesmo, come macarrão. Tem prazo de validade. Se o cara não vender para ninguém, estraga. Só que a gente parece vaca de presépio. O arroz está caro, Aí o cara vai lá e compra assim mesmo. Não compra. A carne aumentou, come ovo. O carro do ovo, 30 por R$ 6,99. 30 ovos, meu amigo. Sabe o que é isso? É a alegria que a gente tem. Quando o carro do ovo passa, meu amigo, o coração chega a acelerar, não é? Taquicardia, o cara fala, eu tenho que alcançar ele, o cara fica doido, não é? E eu consegui comprar 30 ovos vermelhos por R$ 6,99. Não sei se pintaram também, né? Porque tem... De repente o cara passou um guache ali, deu uma moralizada no negócio. Mas essa coisa de valor e custo, meu irmão, é muito complicado. O que tem valor, a gente não atribui. E o que tem custo, a gente paga. Que a gente reflita na manhã de hoje sobre isso. Quais são as armadilhas que estão na casa da gente? Materialismo? Não quero mais isso para minha família. Mundanismo? Nunca mais. Ativismo? Estou fora, vou parar para ver aquilo que é importante e precioso. E finalmente, olha o verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Meus irmãos, a gente precisa também pensar sobre o medo que às vezes a gente tem. Medo de fracassar como pai, como mãe, como filho, como família. Nós não precisamos ter medo. Porque quando o Senhor está na vida da gente, nós somos felizes, bem-aventurados. A gente não vai ser confundido, não vai ser envergonhado. Não precisa ter medo, não. Ah, mas meu filho, ele não abriu uma empresa, ele não ficou rico. Se ele é um homem de bem, uma mulher de bem, que construiu uma família, que realmente vive os princípios da palavra de Deus, o teu filho é um sucesso. Não tenha medo de comparar ele quando você for na festa de família. Olha só, fulano, seu primo, ele se formou em Harvard, está lá com a vida toda destruída. Adianta o quê? Só tem dinheiro, porque não tem amigo, não tem família, não tem nada, só tem dinheiro. Esse cara é um sucesso? Não. É um fracasso. É uma vida jogada fora. E nós precisamos voltar, gente, ao princípio de confiar nossos filhos ao Senhor. Quando a mãe de Moisés, Joquebede, como nós aprendemos, coloca ali naquele cestinho calefetado o seu filho no rio, ela sabia que ela não estava criando um filho para a morte, mas um filho para a salvação. O que a gente tem criado hoje? Quem temos sido nós? Que medo é esse que a gente traz conosco de não estar aptos para esse mundo que está aí fora? Nós não precisamos estar aptos para o mundo, nós precisamos estar aptos para o céu. Ah, pastor, então eu vou ter uma profissão ridícula, vou trabalhar, ganhar pouco. Não, tenha uma profissão sim, adequada, mas saiba que o teu principal tesouro está dentro da tua casa. Exerça todo o seu potencial, sem esquecer daquilo que é eterno. Porque senão, você vai ser um sucesso na terra e um fracasso no céu. A gente está cheio disso aí. Quantos doutores, quanta gente com um anel bonito no dedo, à custa de pai e mãe, que sofreram, que deram o que não tinha, que fizeram o que não podiam, e hoje nem lembram mais de pai e mãe. Que a gente pare para pensar nessa manhã. Olha para a tua casa com sinceridade. Existe materialismo lá? Renega. Escolha uma vida simples. Olha para a tua casa.
O ativismo tomou conta de você para sustentar um padrão de vida incompatível com o que você ganha. Abra mão desse padrão de vida para que você tenha qualidade em relacionamentos pessoais dentro da sua casa. Não se permita, meu irmão, viver esse mundanismo, essa ditadura de um sucesso mundano. Meu filho é médico, a que custo ele é? E, finalmente, não tenha medo de fracassar como pai, como mãe, como filho. Tão somente busque a Deus e Ele vai honrar a tua fé, a tua vida e a tua família. Você que está aqui nessa manhã, você que está em casa,